Você acha que Klabin compensa investir ainda ou não? Como que ou uma pessoa normal, uma pessoa comum aí, que a pessoa começou a investir agora, ele faz o gerenciamento ali da carteira dele. O que seria uma ação de crescimento, né? Porque, no meu ponto de vista, todas as ações elas acabam crescendo de alguma maneira, né? Mas o que Sim. seria especialmente assim, Lu, essa ação aqui, com essas características aqui, ela tende a crescer mais, né? A gente pode se dizer assim. Uhum. Bom, a gente considera uma ação de crescimento aquela ação em que ela está num ciclo de investimento onde a empresa busca reter uma grande parte do seu lucro para os seus projetos de investimento. E que na medida que esses projetos eles caminham para a execução, para uma boa operacionalização, isso vem a gerar caixa futuro e retornar para a empresa. E na medida que ela fica madura, lá na frente ela vai se tornar uma boa pagadora de dividendos. Mas enquanto ela está nesse ciclo de investimentos, ela vai então pagar menos dividendos e, por uma questão de gestão, muitas vezes até endividar, buscar capital, fontes diferentes de recursos para poder financiar esses projetos. E esses projetos todos, obviamente, são validados pela gestão da empresa, há uma análise de viabilidade por trás, buscando mostrar que há uma rentabilidade, há uma viabilidade desses projetos e que, na medida que o capital alocado ali for bem operacionalizado, esses projetos entrarem em execução, a empresa vai ter um retorno lá na frente e vai gerar um grande capital para ela, um grande retorno. O acionista, obviamente, vai ser bem remunerado. Vai ser beneficiado, né? Tem Isso. empresas assim que eu vejo que, no meu ponto de vista, ela tem mais de 100 anos e ainda ela é de crescimento. É a Klabin. Sim, Porque ela vive sim. endividada, né? A É, Klabin, ela para um pouquinho de se endividar, aí do nada ele tem um novo projeto é. ali, diminui um pouco o dividendo e Uhum. continua ali investindo. Ela seria uma empresa de constante crescimento? Ó, a Klabin, ela tem por natureza essa característica de estar sempre inovando e buscando projetos para alocação de capital que tragam retorno para ela. Então, recentemente, ela praticamente concretizou Puma 2, né? E já começou a ter retornos desse projeto. A gente pode considerar que já está um projeto um pouco mais avançado e maduro. E é uma empresa que a gente pode considerar que ela tem uma maestria na gestão desses projetos, porque de fato ela concretizou todo o ciclo de investimento. Então lá atrás ela buscou muito capital, precisou se endividar, ficou com uma alavancagem financeira alta, mas na medida que o projeto foi se consolidando, cada etapa sendo entregue, isso foi diminuindo e ela chegou hoje, né, a estar num estágio mais maduro em relação a esses projetos. Mas a gestão ainda é uma gestão muito ativa que busca projetar a empresa, se posicionar globalmente com a empresa, no sentido de expandir os negócios, e para isso é necessário, do ponto de vista estratégico, continuar investindo. Mas é uma empresa que já tem uma prospecção de pagamento de dividendos interessante. Então, assim, eu considero que ela é uma empresa hoje mais de valor e caminhando para um ciclo bom de pagamento de dividendos, ainda investindo, mas não mais naquele nível que foi lá atrás. Ainda com um patamar interessante, mas caminhando já para uma maturidade um pouco maior. E diferente da Klabin, uma que está retomando o ciclo de investimentos é a própria Suzano, né? Que está fazendo o caminho inverso, enquanto a Klabin já está numa fase um pouco mais maturada desse processo, Suzano está aí com uma dívida super alta e reiniciando o ciclo de investimentos aí, e isso ainda vai demorar um tempo para amortizar. E é correto comparar Suzano com Klabin, ô Renato? Porque eu vejo que a Klabin tem umas outras fontes É, de receita diferenciada da Suzano, né? Mas ela sim. seria assim, a mais similar, próxima, né? Hoje sim, são mais próximas do ponto de vista de negócios, mas não que elas tenham o mesmo portfólio de Sim. produtos. A Klabin tem um portfólio um pouco mais diversificado, né, de produtos. Eu acho que ela consegue ter uma variabilidade maior e até passar por ciclos diferentes, que às vezes a Suzano fica mais refém da Mais a celulose. celulose, né? E a Klabin ainda consegue aí, por conta do portfólio, sair um pouquinho, fugir um pouquinho disso, né? Exatamente. É.
É porque eu vejo assim, que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas a Klabin tá com múltiplo tal e Suzano com outro múltiplo, mas por mais que elas sejam do mesmo setor, né? Às vezes a gente tem que tomar muito cuidado pra Uhum. analisar uma empresa e achar que é a mesma coisa, né? Sim, Mesma coisa que você analisar um banco já tradicional, que tem muito caixa, com uma pequena startup, né? Tem que analisar é, de alguma maneira diferente. E a Klabin tá em alta praticamente, né? Agora é. ela deu uma subidinha boa. Uhum. No seu ponto de vista, você acha que Klabin compensa investir ainda ou não? É, eu acho que assim, eu esperaria agora um tempo assim, principalmente a gente ver os próximos resultados, para ver se ela volta numa margem de desconto interessante. Pouco tempo atrás ela estava Tava 4, largada, é. né? Então, assim, foi até quando a gente, na consultoria, que eu trabalho junto com uma equipe que tem 8 analistas, somos 11 pessoas, que é junto com a equipe da Legado Invest, e a gente recomendou muito Klabin naquela época, porque realmente ela estava muito descontada. Agora eu acho que ela já está com uma margem menor de desconto, assim. A gente, se comprar, já vai comprar um pouquinho fora do desconto, mas eu acho que os próximos resultados podem te trazer alguma surpresa e talvez a gente tenha até que Rever o rever. preço, né? Tudo certinho. Exatamente, isso. Por- Mas é uma excelente empresa. uma empresa ótima, né? O pessoal gosta bastante, o pessoal sempre fala assim, ah, Luan, mas qual que é o patamar que eu tenho que comprar e tal? Já subiu bastante, né? Então você sempre tem que ver também, né, Renato, o que que a empresa vai entregar daqui pra frente também, né? Exatamente, Se a é. empresa tá lucrando mais, se a empresa vai lucrar menos, qual esse projeto a empresa tá fazendo, né? Não é um Uhum. trabalho simples de fazer, né? Não, É não, um trabalho bem árduo, né? porque eu falo que na análise fundamentalista a gente não para de estudar nunca. Então, você é um eterno estudante. Primeiro, porque a cada resultado é um novo estudo que você tem que fazer da empresa. E você tem que revisitar a tese, É. revisitar os seus números para ver se aquilo ainda faz sentido, né? E fora todas as notícias que podem envolver o setor, as notícias de ciclo econômico, que também fazem muito preço, né? Sobretudo preço. Mas a gente não para de estudar, então tem que ter uma análise realmente robusta por trás. E é por isso que a maioria dos analistas não consegue varrer a bolsa inteira. É muito É complicado, muito né, também. complicado, é. Assim, ó, você que tá aí do outro lado, se tem um analista que ele sabe de tudo, ele te engana, né? É, Se você falar assim, ah, aí tal empresa, principalmente uma empresa que ninguém conhece, aí o cara falar, querer desenrolar, querer falar alguma coisa, ele tá mentindo, porque não tem como, não tem. humanamente é impossível, né? É isso Não tem mesmo. como, não tem como. Eu falo pra todo mundo, falo, ó, chega um pessoal, ô, Renato, chega um pessoal aqui que eles mandam assim pra mim, o que você acha de tal empresa? Eu começo a olhar, ó, eu já tenho um canal desde 2019, eu já vi várias ações, assim, várias coisas, né? Eu falo, meu, eu nunca vi esse ticker. Aí eu vou lá, procuro, eu vejo, tipo, liquidez, R$ 10.000 por dia. Tipo, ninguém compra e ninguém vende ação. Sim. Aí eu falo, meu, mas o que que essa empresa faz, né? Eu mando pra pessoa. Ah, eu não sei, é que eu vi um cara falando que pode ser uma boa investir nessa empresa. Eu falei, meu, se você não sabe nem o que a empresa faz, por que você vai colocar o seu dinheiro lá, né? O primeiro de tudo, né? A pessoa que tá do outro lado, ela tem que saber o que a empresa faz e como a empresa ganha dinheiro. Se a pessoa não souber o mínimo ali, você não tem que investir nisso, né? É isso mesmo. Porque, assim, a gente tem que pensar que ter uma posição numa empresa é como você ter um empreendimento. Sim. É como você ser dono de um negócio de fato. E o que a maioria das pessoas não entendem é que, para ter uma participação naquela empresa, eu tenho que olhar aquela empresa e acompanhar como se fosse dono de um negócio. Então, eu preciso, se eu tivesse um empreendimento, o que que eu ia fazer? Eu ia acompanhar os dados desse empreendimento, ia acompanhar receita, faturamento, ia ver como que estava performando as questões de lucro, de margem, como que estava o estoque da empresa, o nível de clientes, se os contratos estavam melhorando. A mesma coisa é para uma empresa na bolsa. E se eu tiver um portfólio muito grande de empresas, eu não consigo acompanhar ativamente. Sim, verdade. Então, funciona exatamente dessa forma. E a diferença de trocar, por exemplo, um empreendimento por uma alocação em bolsa é que eu estou diluindo meu risco. Eu tenho vários empreendimentos em setores diferentes, em negócios diferentes, mas que eu preciso acompanhar. E se eu fosse colocar o mesmo investimento num empreendimento só, eu teria um risco concentrado daquele empreendimento não dar certo. Então, eu acho que é com essa cabeça que a gente precisa investir. E dá trabalho.
É fácil do ponto de vista de comprar e vender. E fazer ali na prática, né? E você comprar e Mas vender. requer sim um acompanhamento, né? Como que eu. Ou uma pessoa normal, uma pessoa comum aí, que a pessoa começou a investir agora, ele faz o gerenciamento ali da carteira dele, Renato. Tem alguma dica que você pode dar? Fala, Luan, ó, no meu entendimento, eu faço dessa maneira aqui, tipo, setores, classes de ativos também. Pode falar aí que eu sei que você é mestre nisso. Bom, eu acho que primeiro, É. e que é bem o trabalho que a gente faz na consultoria, né, é pensar em classes. Quais são as classes de ativos que precisam ser contempladas para atender um objetivo e o perfil de investidor da pessoa, tanto que ela tolera em relação ao risco, ao seu horizonte de investimento, tudo isso são questões importantes, a sua capacidade de aporte. Então, são fatores importantes para essa estrutura de alocação. Então, acho que primeiro é definir quais as classes de ativos vão compor esse portfólio. E aí, quando a gente fala em classes de ativos, a gente está falando renda fixa, renda variável, qual que vai ser as proporções disso. Depois é pensar em estratégias, né? Se eu vou investir renda fixa pública, que seria o tesouro, quais os tipos de tesouro, renda fixa privada, quais os tipos de renda fixa pós e pré-fixado, quanto de cada alocação desse tipo de estratégia eu vou colocar ali no portfólio, e depois definir na renda variável também quais as estratégias. Se vai ser uma alocação direta, onde eu vou administrar a minha carteira, se eu vou ter fundos imobiliários e ações, ou se vai ser uma alocação via fundos de investimento, que também é uma estratégia, é um tipo de alocação. Eu posso investir em bolsa totalmente via fundos. E aí eu sempre oriento o seguinte: se eu tenho tempo e condições de fazer uma gestão direta, eu posso ter uma carteira para eu cuidar. Se o meu dia a dia, minha rotina não permite essa alocação direta, faz via fundo. Faz via fundo, porque o gestor vai saber o que está fazendo, ele vai ter tempo de olhar para os ativos, de acompanhar as empresas, de fazer as rotações no momento certo, de não deixar o lucro voltar. Não que a gente precise ficar vendendo as posições a todo momento, mas tem hora que, para balancear seu portfólio, um ativo ficou grande demais. Ele tomou uma proporção muito grande. O que isso quer dizer? Que aquela alocação já saiu de um patamar saudável de gestão de risco. Então, você pode diminuir a exposição um pouquinho daquela ação e passar esse capital para uma outra da carteira que está desbalanceada, que tem maior chance de valorização ao longo do tempo, sem deixar esse retorno retornar para o mercado e controlando o seu risco. Então, essa gestão é que é importante. Então, é o que a gente trabalha bastante, tá? Classes, estratégias e tamanhos de posições. Mas isso vai ter uma relação grande com o seu objetivo, o seu perfil, sua capacidade de aporte, o horizonte temporal. Isso muda muito, né? De Demais. pessoa para pessoa, né? Não é uma receita de bolo que fala, ó, essa receita de bolo aqui serve para todo mundo, né? Não serve. Por exemplo, a gente está vindo de um ciclo em que a gente teve. Os últimos 3 anos foi muito ruim. A gente teve uma melhora de outubro de 2023 até o início de 2024 da Bolsa, né? E todo mundo ficou muito feliz. E agora a gente está entrando num ciclo muito ruim. Os últimos 5 dias, 6 dias foi muito ruim. Né, para a Bolsa, pensando em Bolsa. E não só aqui, mas lá fora também. A pessoa que não tolera essa volatilidade, ela fica extremamente incomodada com o patrimônio oscilando, né? Então, uma coisa importante também é isso, é perfil, objetivo, horizonte temporal, são fatores relevantes nessa alocação que a gente chama de alocação estratégica, que é você realmente conceber a sua carteira conforme essas características. E porque muda muito, né, Renata? Igual a pessoa que tá aí do outro lado, às vezes ela tem filho, ela já tem uma família ali, ela já é a provedora do lar. Isso. E outra pessoa às vezes acompanha eu aqui, ela é filha única, ela mora com o pai, o dinheiro dela é livre para ela, não paga nem, não tem um passarinho para dar água, né? É totalmente diferente a alocação dessa pessoa ou dessa outra pessoa que tem uma família e é provedora do lar, né? Perfeito, é completamente diferente, né? Primeiro porque essa pessoa, ela não tem
uma responsabilidade imediata caso aconteça alguma coisa, então ela tem para onde correr, Sim. né? E ela tem o tempo a favor, ela pode se arriscar mais, até pela própria característica de horizonte temporal que ela tem. Agora que uma família que precisa pensar muito no que vai acontecer, quais são os objetivos, como que essa família está estruturada, qual que é o percentual de renda que pode ser destinado para isso aqui. Então, muda completamente, né, as características. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.